não vou ler o capítulo inteiro. Primeiro porque é grande e nós não temos tempo, eu vou ter que correr aqui porque é tanta coisa. Inclusive, eu queria fazer um combinado com vocês. A gente faz o ano bíblico, a gente vai lendo. E muita coisa a gente deixa passar. Detalhes a gente deixa passar da história. E muitas lições a gente deixa de receber. Então, eu queria combinar com vocês. Nós vamos repassar o capítulo 37, eu vou fazer um resumo. Mas eu vou pensar deste resumo algumas coisas que me chamam a atenção. E você aí, tente tirar lições para a sua vida, conforme eu for falando aqui, tá? Talvez eu deixe passar alguma coisa que para você foi importante. Então, você pense sobre isso. Eu quero fazer hoje você pensar, tá bom? Minhas músicas são assim, pensantes. Eu não sei fazer nada rasinho. E é complicado, porque tem vezes que eu vou cantar que eu tenho que explicar a música que eu estou cantando. Porque é profunda a letra. Mas vamos começar aqui, já mexendo numa família disfuncional. A família de Jacó. Por que eu estou falando isso? Veja bem. Jacó parou ali. José já tinha 17 anos. Veja lá, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Nós vemos aqui um pai que tem preferência por um filho. E ele demonstrava essa preferência. Isso é um problema ou não é? Claro que é. Se você não é o filho preferido, você vai dizer que sim, isso é um problema. Numa família enorme que era a família de Jacó, que tinha 2 esposas, irmãs. Olha, gente, nessa história a gente vai ver engano para tudo que é lado. É sempre alguém enganando alguém. E eu quero trazer isso aqui para a sua vida. Ele tem um monte de filhos, mas ele escolheu um porque era o filho da velhice. Filho da mulher amada Raquel, que era José. José, como é que age um filho que é o escolhido? Meio que ele não tem culpa. Ele é o preferido. Então ele vai agir com confiança. E José era confiante. Então ele começou a falar coisas que provocavam seus irmãos. Beleza. A Bíblia diz o seguinte, olha. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, olha que palavra forte aqui. Odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Veja que família disfuncional, já existe ódio ali dentro, entre os irmãos. Ódio. Relações abusivas, relações tóxicas. E hoje eu estou trazendo para termos que a gente usa atualmente. Naquela época não se dizia isso. Mas esses são termos que a psicologia usa para famílias disfuncionais, para relações disfuncionais, que não fazem bem. Não fazem bem. Tanto que a gente olha para trás, Jacó e Esaú. Era um outro problema. Beleza. A gente corre nessa história. E o ódio era tão grande dos irmãos que o dia que José estava sozinho com eles, quando o pai o mandou encontrar os seus irmãos, que o que aconteceu? Os irmãos se reuniram e disseram assim, vamos matar esse menino. Acaba nosso problema. Vamos matar. O ódio era tão grande que nós vamos matar. E Rúben achou aquilo muito pesado, né? Nós não vamos derramar o sangue do nosso irmão. Vamos jogar numa cisterna. Então,
Então, quero que vocês agora pensem numa pessoa que entra nessa história, em especial Judá, que era o terceiro filho de Lia. Quarto filho de Lia, fez o seguinte, gente, viu passando lá uma caravana de ismaelitas, falou assim, não, fazer o seguinte, vamos vender. Olha a ideia de quem veio, de Judá, guarda esse nome. Vamos vender. E pegou o dinheiro. Quem disse que eles gastaram, eles deram esse dinheiro para Jacó? Que nada. Tem uma parte do texto que me deixou assim, puxa vida, muito triste, que lá na frente vocês vão entender. Lá no fim, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela túnica que José ganhou do pai, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Olha isso. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Gente, morreu seu irmão. Um animal feriu, matou o seu irmão. E você manda um recado para o seu pai? Ó, vê aí. Reconhece se essa aqui é a túnica do seu filho. E Jacó reconheceu a túnica, chorou, rasgou as suas roupas, como era costume na época, lamentou o filho durante muitos dias, e o verso 35 disse, todos os seus filhos então vieram, e todas as suas filhas para o consolar, mas ele se recusou a ser consolado. A dor era tão grande desse pai, que ele não aceitou o consolo, e ele diz assim, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Beleza. Aí, do nada, o capítulo 38 não tem nada a ver com José. A gente vem pensando em José, foi vendido no Egito, agora, vê, o finalzinho fala assim, enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aí a gente fica pensando assim, a história vai continuar agora falando de José. Não, existe uma pausa agora. Agora o assunto é outro. E nós vamos parar aqui agora, também, no capítulo 38. O que a gente pode imaginar? Não é por acaso que aconteceu isso aqui. É apenas um raio de luz surpreendendo o clã de Jacó, com os esplendores da bondade divina. Os caminhos humanos com seus altos e baixos, suas fugas e retornos, e a graça celestial produzindo milagres e transformações. Pode parecer que tudo que eu vou falar daqui para frente seja só para mulheres. Não. Aqui é para família. Mulher é para homem e mulher. Deus não é um Deus machista. Deus ama a mulher e vai mostrar aqui para nós. E Deus ama os homens também, vai mostrar aqui. Porque Judá se perdeu. Cabeça dele, ele se perdeu. E a gente vai ver aqui Deus aplicando um zoom interessantíssimo na história do povo de Israel. O que Judá fez? Passou esse tempo, a gente vai ao capítulo, eu não vou ficar, não vou ler o capítulo inteiro, vou pegar as partes, depois em casa você pode pensar melhor. Assim, Judá não suportou o clima que ficou dentro daquela casa. Vocês imaginam que Jacó não parava de chorar? Jacó estava inconsolável. E eles achando com o sumiço de José, a coisa ia ficar boa agora, não tem mais o preferido, então agora a gente vai estar tudo legal. E eram solteiros esses rapazes. E aí acontece o quê? Não funcionou. Não deu certo. E aí Judá pega as suas trouxinhas e foge. Temos lições aí. Geralmente quando a gente faz uma coisa que não está certa, a gente
Foge, por quê? Porque a consciência culpada pesa e a gente não consegue sobreviver com aquilo. Sabe por quê? Tinha uma mentira gigante. Eles estavam sustentando uma mentira horrorosa. Não deram endereço para o pai, onde eles não falaram que tinham vendido. Sustentaram aquela mentira que José estava morto. Então Judá não aguentou e foi embora. Para onde Judá foi? Foi para as terras de Canaã. Foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Lá ele conheceu e se infiltrou numa cultura que não era sua. O povo cananita, como a gente sabe, é um povo idólatra, com muitos costumes difíceis de engolir, uma religião politeísta, muitos deuses, muitos cultos sexuais. Nós vamos falar da sexualidade aqui, nós vamos falar do desejo de uma pessoa de ter filhos, dos direitos dela. E Judá está ali. E nesse momento que ele está ali, logo no início do texto, já fala que ele olhou, gostou e se casou com uma cananita. Gente, em Gênesis 28:1, existe uma fala. Em Gênesis 24:4 também. Não tomarás para si esposa dentre as filhas de Canaã. Isso é, o avô e o bisavô de Judá aconselhavam. Isaac se casou com ai, como foge o nome? Está bem aqui. Uma moça árabe da Mesopotâmia. Ele não se casou com uma cananita. O avô dizia assim: mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Mas Judá não. Ele olhou, olha aí para jovens, pensem muito. E eu tenho falado isso muito no curso de noivos. Só que já estão noivos, quer dizer, o pé já está lá no casamento e a pessoa não tem vontade, não tem coragem de desistir. Mas preste atenção. Com a escolha que você vai fazer para casar. Cuidado. Ouça o conselho da Bíblia. Entre a minha família, entre meu povo, tem muita moça e rapaz legal. Não vai buscar lá. Beleza, só um adendo aí, tá? O resultado desta relação de Judá com esta mulher é que Judá, com a consciência pesada, estava no fundo do poço. Ele não tinha força emocional para buscar esta mulher idólatra para o lado dele, que era um hebreu. O que que ele fez? Ele largou mão. O texto diz lá, veja o que aconteceu. Judá tomou uma esposa, não. O nome dela era Batissua. Na Bíblia diz que ela era filha de Sua. Em Deuteronômio, você vai encontrar o nome dela. Em Deuteronômio não. 1 Crônicas 2:3 relata o nome dela, Batissua. Ok? Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E Judá lhe deu o nome de Er. Olha quem que deu o nome? Judá. Era o começo do casamento, ele ainda estava poderoso nessa relação. Veja lá. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Em seguida, diz que ela estava em Quezibe quando teve. Ela nem estava mais com Judá. Ela estava longe quando ela teve o terceiro filho. A relação dos dois não estava boa. Mas, tudo bem. Foi embora.
este casamento já não falava a mesma língua de Deus. Ali não tinha pessoas que buscavam a Deus para a educação dos filhos. Gente, outra lição. Eu estou pensando algumas. Mas quem é que está educando nossos filhos? Quem? A televisão? YouTube? Instagram? Quem está educando nossos filhos? A babá? Os professores da escola? Quem está educando os nossos filhos? A gente vê nessa história dos 3 filhos de Judá, que a educação que eles receberam foi muito ruim. Foi muito ruim. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia conta o comportamento deles. E nós vamos agora entrar nessa parte. As crianças, vejam bem, Judá menosprezou a relação maternal, a influência de uma mãe na educação de um filho. Ela era pagã, provavelmente contava os procedimentos corruptos, os desvios sexuais existentes, porque para ela aquilo era normal. E esses desvios sexuais no imaginário pagão e na prática dos ritos politeístas, porque era praticado. Pior, eles viam as aberrações no dia a dia. O que os nossos filhos estão vendo? Para Batsuba, este era o padrão de conduta normal, os conceitos a serem assimilados pelos seus filhos. Assim era o funcionamento das famílias cananitas. E aí a gente vê uma família corrompida pela influência e pela sociedade pagã. Estava tudo certo. Até que Judá quis casar o né? O filhão, o primogênito. A gente sabe que a palavra de Deus diz o que ela diz sobre a primogenitura. E Jacó deu tanta importância à primogenitura que enganou o pai para ficar com ela. Mas o primogênito dele, ele pensou assim: é meu filho mais velho, vai casar, eu vou escolher. Coisa que ele não fez quando ele se casou. Parece que deu um estalo na cabeça dele e falou assim: não, eu vou escolher uma moça muito legal para se casar com o meu filho Ah, que bonitinho. A amada Tamar. E é nela que nós vamos nos deleitar hoje. Ou sofrer. Tamar, árabe da Mesopotâmia, como eu disse, foi a escolhida. Uma menina deslumbrante. E eu estou dizendo isso aqui porque eu sei que é deslumbrante. Eu não sei, eu imagino. Eu imagino. Já já, vocês vão entender a minha imaginação, que ela faz sentido. Olha só, ele escolheu uma moça árabe para o filho, como haviam feito Abraão e Jacó. Vou descrever um pouquinho o que eu imagino da Tamar. Linda, mesmo sendo ainda uma adolescente. Debaixo daquela pele sedosa e suave residiam qualidades fantásticas de discrição, ela era discreta, inteligência iluminada por sabedoria e autocontrole. Era corajosa, capaz de quebrar tabus, caso necessário, sem ser precipitada. Possuía uma mente clara e analítica. Era perseverante, determinada, organizadíssima e detalhista. Uma intuição fenomenal, discernimento fantástico, enxergava as coisas a quilômetros de distância e possuía um indestrutível senso de propósito e missão. Muita qualidade, né? Muita qualidade. Tamar, cujo nome significa palmeira, produtora de tâmaras, era um lenitivo doce para essa família.
Mas, tristemente, ela ficou viúva, do nada. E a Bíblia relatou que quem foi que matou Er? Vamos ler? Er, o primogênito, no capítulo 7, no versículo 7, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Eu sempre li isso e fiquei incomodada. Eu queria saber por quê. Ficava muito incomodada. E o que acontece aqui é que não tem explicação. Era mau. Em outras traduções diz que ele era perverso. Ok. Então, Tamar agora era viúva, linda, continuava linda, uma moça. E existia uma lei chamada lei do levirato. Já ouviram falar? Acho que muitos já ouviram falar. A lei do levirato. Hoje em dia a gente faz até brincadeira com isso. Eu não casaria com meu cunhado. Mas essa lei era um dispositivo oral, passado de geração a geração, que estipulava a instrução de um irmão exercer o dever de cuidado para suscitar descendência ao irmão falecido que não deixou nenhum filho. Eu fui pesquisar, tá, gente? Porque depois ela se casou com Onã, que era o irmão de Er. Eu fui pesquisar. E eu quero ler para vocês, porque eu preciso ter base para falar o que eu vou falar aqui. É preciso ter certeza do que aconteceu. Então, uma análise do texto bíblico original. Presta bastante atenção. No relato de Gênesis 38, 8 a 10, Judá instrui seu filho Onã a cumprir o levirato com Tamar, a viúva do seu irmão Er, e gerar descendência em nome do falecido. Lembre-se que isto era um direito de Tamar. Era um direito dela. O texto diz: Onã, porém, soube que a descendência não havia de ser para ele. Tipo assim, esse filho aí não vai significar nada para mim, não vou ganhar nada com isso. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra. Ele praticava coitos interruptos. Para aqueles mais velhos, vocês sabem o que é isso, não é? E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Não estou falando de Er aqui. Eu estou falando de quem? De Onã. Então, pelo que também o matou, significa que Deus matou Er pelo mesmo motivo que matou Onã. Agora você veja que situação que estava esta mulher. A gente pensa assim, naquela época não existia relacionamento abusivo. Naquela época não existia, existiam leis que protegiam. Só hoje que isso acontece. É mesmo? Então, por que tem esse relato aqui? Esse é o texto original, tá, gente? Em hebraico, a frase quando possuía, derramava o sêmen na terra, indica um hábito. Quando eu disse na educação dos filhos lá, eles aprenderam isso na educação que receberam. E agora eles estavam pondo em prática uma coisa que eles achavam que era normal. Hábito repetido, não era um evento isolado. Conforme estudiosos do hebraico, a construção gramatical equivale a sempre que Onã se deitava com a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão, mostrando que isso ocorria
todas as vezes. O verbo hebraico shishet literalmente significa corromper, estragar, destruir. Aqui usado em referência a desperdiçar o sêmen intencionalmente. Ele era mau. E eu estou só falando de um lado aí, de um lado da maldade. Em outras palavras, Onã tinha relações sexuais com Tamar, mas deliberadamente interrompia o ato para que ela não engravidasse. Gente, a mulher que não engravidava naquele tempo, coitada, era amaldiçoada. E a gente tem vários relatos na Bíblia de mulheres que imploravam a Deus para ter um filho. Na história desta família, a família de Judá, a gente vê isso. Quando Lia não conseguia engravidar, ela pegava a concubina dela. Quando Raquel, que era estéril, não conseguia engravidar, o que ela fazia? Oferecia a concubina. Quando Sara não conseguiu engravidar, o que ela fez? Era uma coisa, era um direito da mulher. Era bênção, era multiplicação de um povo. Multiplicação de gerações. Olha isso. Tem um detalhe aí nessa história ainda por cima. Do ponto de vista do texto original, fica claro que Onã cumpriu externamente o direito marital, mantendo relações, porém frustrou o objetivo principal. Para os outros de fora, Onã estava casado, quer dizer, ela já tinha sido casada com Er. Aí agora ela está casada com Onã. Cadê a gravidez? Cadê o filho? Porque uma mulher que casava já engravidava em seguida, não tinha método contraceptivo, a não ser esse coitus interruptus. E aí começa o diz que me disse. Tamar não fica grávida, mas ela está casada. Ela está casada e não fica grávida, por quê? Então, para as pessoas de fora, estava tudo bem, estava tudo certo. Vamos trazer para hoje. O que a gente vê nas redes sociais de uma pessoa? Só coisa boa. Você não põe uma foto em que você não está com uma pose legal, que você não está bonito. Você não fala na rede social aquilo que te diminui. Imagina se Tamar vivesse hoje. E hoje eu tenho certeza que está cheio de Tamar no mundo. E tenho certeza que tem Tamar aqui dentro. E a rede social dela está linda. E tenho certeza que tem rede social de Onã também. Que está extrapolando, que está abusando. Que está passando por cima dos direitos. E eu não estou querendo aqui acusar homem e mulher. Eu só vou depois chegar, mais para frente, no caminho que Deus escolhe, que é o melhor. Mas a gente precisa entrar na história, se colocar no lugar das pessoas. E segundo o que a Bíblia diz, eu não estou... tem que pensar bem a palavra que a gente vai falar. Eu não estou querendo destruir a imagem que se tem de Er e de Onã. Não. O próprio Deus fez isso. Ele matou porque era mau. Era mau. Eu li um escritor dizendo o seguinte. E eu preciso ler isso para vocês. Olha aqui. Onã transformou Tamar em garota de programa. Era um estuprador finório. Ultra refinado, malandro, sem ética. Ele não queria perpetuar a descendência do irmão. Só desejava a linda mulher. Satisfazer-se.
E existiam muitas regras que ele quebrou. Já já vocês vão ver. Ele foi ordinário e sem pudor. O irmão dele também. Porque o texto diz que Deus matou também pelo mesmo motivo. Olha isso. Embora o texto bíblico não use o termo moderno, abuso, porque foi um questionamento que me fizeram. Mas a Bíblia não fala de abuso, a Bíblia não fala de estupro. A dinâmica descrita sugere exploração sexual. E a coisa é tão sutil porque por fora, o que eles estavam vendo? Ah, a família do Judá, nossa, que maravilhoso. Olha, Onã está casado, está tudo certo, não tem nada errado. A dinâmica descrita sugere exploração sexual. Tamar é privada do direito de conceber e de ter um herdeiro, ao mesmo tempo em que Onã obtém prazer sexual dela. Ela estava sendo usada. Ele não queria compromisso do casamento, ele não queria o compromisso, o cuidado. Ali existia violência patrimonial, existia violência, gente, tanta violência que acontecia naquela relação. Vou falar uma lista para vocês. Deixa eu ver aqui, anotei. Tipos de abuso mental. Olha isso, sem ter relações sexuais, tá? Xingar. Críticas constantes. Quem sabe o que acontecia com a Tamar lá dentro das quatro paredes? Ninguém. Ninguém sabe. O sogro e a sogra que fecharam os olhos, defenderam os filhos. Isolamento, impedimento do convívio social. Você está vivendo isso na sua vida? Descaso, necessidade do outro são irrelevantes. Menosprezo, diminuir a autoestima, depreciar as conquistas. Retenção, não dar afeto. Ele não deu o direito dela de receber uma relação conjugal normal, onde ela recebe amor, carinho, onde ela tem prazer. Ela não recebeu isso, ela era usada. Tratamento silencioso, muito horrível isso aqui, gente. Ignora o outro de propósito, finge que nem existe. Fazer ameaça, ameaça infligir dor, dano. Culpar, diz que o outro é culpado quando não é. Manipulação, faz o outro duvidar de sua compreensão da realidade. Humilhação, constrange ou reduz a autoconfiança. Banalizar, a afirmação de que o outro está exagerando, é dramático. Imagino que Tamar ouviu tudo isso aí. E não é fácil. Onã morreu porque praticou violência com esta mulher. Violência emocional, violência sexual, ele foi mau. Ele quebrou regras, leis que existiam naqueles dias para proteger as mulheres. Elas tinham direito a engravidar, a ter filhos. Vocês imaginam que, depois que Onã morreu, o que foi que aconteceu com Tamar? Mais um essa mulher matou? Quem está de fora, quando olha na internet, faz o quê? Tem a sua opinião, mas não conhece a vida lá dentro. Ah, fulano se separou de ciclano. Deve ser porque não sei quem fez isso, deve ser porque não sei quem fez aquilo. Mas a gente não sabe, porque lá é só o bom, é só o bonito. A Tamar sofreu quietinha, e ela foi, por isso que eu coloquei aquelas características de Tamar. Porque você não vê relato de Tamar falando para ninguém. Um outro detalhe que eu queria levantar. Ela morava na casa do sogro e da sogra. A sogra também morreu. Depois que Onã morreu, a sogra também morreu. E ela ficou com o sogro e o filho caçula, que ainda era um menino. O Selá. Por que esse sogro não conversou com ela e disse assim: olha, Tamar, é o seguinte, não estou satisfeito, porque
meus filhos morrem nas suas mãos. Se era isso que ele estava sentindo? Então eu não vou te dar Selá, que era o próximo da fila. Você está livre para arranjar outro marido. Ele protegia esta mulher e ela ia refazer a vida dela. Mas ele fez isso? Lembra dos enganos, gente? Judá agora vai praticar mais um. Aí ele chama a coitada da Tamar e diz assim: olha, Tamar, é o seguinte, já morreu já morreu Onã. A essa altura Judá já era um homem mais velho, provavelmente meio gordinho, né? De tanto comer cabrito, bem sucedido, né? Com o bolso cheio, pendurado aqui o selo, o cajado, o bonitão, o empresário, fugindo de tudo que o incomodava lá no passado, histórias do passado mal resolvidas, que a gente traz para o presente. E esse Judá fechou os olhos, ele não se importou com a Tamar, ele nem ligou para ela, não deu bola para o sofrimento dela, ele não perguntou assim, o que foi que aconteceu? O que acontecia com vocês? Tem um autor que diz assim, eu fico imaginando Onã na cama, com a Tamar já fazendo todas aquelas estripulias que ele fazia, que ele não queria saber de nada, e ali ele teve um AVC, um infarto, e morreu ali. E o pai, sem explicação, sem nada, pegou esta moça, olha o que ele fez, pegou a moça, isolou, mandou de volta para a casa dos pais, e prometeu a ela que quando Selá tivesse alcançado a idade certa, ele se casaria com ela. Enquanto isso, ela ficasse na casa dos pais, vestida de preto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem poder sair de casa, sem poder arranjar outro marido, sem sustento financeiro, porque a lei daquele tempo era essa: você assume a mulher do seu irmão, você casa com ela, você dá casa, comida, você sustenta essa mulher. Ela estava sendo humilhada, de volta na casa dos pais, sem poder falar nada. Por quê? Porque Onã se casou com ela, ele não fez nada errado, ninguém sabia, ela não podia dizer, ela estava amarrada, foi cerceada, foi proibida, ela não tinha o que fazer. E Deus 2 vezes interveio, ou interviu, não sei, só sei que ele ajudou Tamar, livrou Tamar desses 2 homens. Mas agora ela estava, o que eu faço? O sogro, vou enrolar, engambela, deixa ela lá quietinha. Aí, ela está lá na casa dela, depois de tudo que tinha sofrido, ela está lá na casa dos pais pensando assim, Selá cresceu, já é um rapaz, por que eu não posso me casar? Então, a gente começa a ver a virada. Tamar agora, ela não vai no juiz, ela não vai fazer denúncia, ela não faz boletim de ocorrência, ela não grita, ela não xinga. Você não vê nada disso. Ela pensa, calcula, planeja, tudo bem pensado, sozinha, quietinha. E ela sabe, essa virada é boa demais, gente. Essa virada é bonita. E não é bonita só para ela, é linda para ele. Porque depois de toda a humilhação que essa menina passou, que essa moça passou, de toda a dor, de todo o choro, ninguém para enxugar as lágrimas, ninguém para desabafar. Abrindo um parêntese, onde estavam os pais dessa menina que não conheciam tudo isso que ela estava passando? Uma família distante. Pais que não ouvem o que os filhos sentem, pensam.
Lindo. Tamar, então, já que o marido a tinha tratado como uma prostituta, né? O que ela fez? Se vestiu de prostituta. Ela não era uma prostituta, mas ela se vestiu de. Olha o engano. Olha agora quem ia ser enganado. Não é irônico isso? Judá está enganando ela. Judá enganou o pai. E agora quem que vai ser enganado? Gente, a lei do retorno é tiro e queda. A lei do retorno é certa. Bonitinho, ele está agora viúvo, já passou um tempo que ele está viúvo, ela sabia disso. No período fértil, ela falou, é agora. Detalhe, a mulher daquela época, me passou o que eu ia falar. Ela, no período fértil, estava se planejando para encontrar com Judá. Me passou mesmo o que eu ia falar. É a fibrofog que chama. Frog. A hora que eu lembrar, eu lembro. E aí, o que acontece? Existia naquela época, lá em Canaã, a prostituta cultual, certo? Então, ela sabia que Judá ia passar por aquele caminho. Judá já tinha se recomposto, mas estava carente de mulher. Foi aonde não devia, olhou o que não devia. Aí vai uma lição para os homens que estão aí no celular, olhando pornografia, não sei o quê, entendeu? Cuidado, fuja da tentação. Tamar se vestiu de prostituta, se disfarçou, disfarces, e foi. Ela sabia onde ele ia passar, e lá estava ela linda, maravilhosa. É lógico que ela estava coberta com a vestimenta, prostitutas na época se cobriam, mas ele podia ver a silhueta, era jovem, ele podia sentir o perfume, e ela foi bem preparada. E quando ele encontrou, ele pensou assim, é uma prostituta cultual. Mas ele sabia que não era, porque não tinha templo. E a prostituta cultual, ela era idolatrada se ela conseguisse trazer a pessoa para a religião dela. Então ela é considerada santa. Então muitas mulheres, casadas inclusive, se vestiam de prostitutas e iam ter relações com os homens em nome da santidade. Isso era isso, filho. Meu filho é muito especial. Ele me lembrou o que eu ia falar. E é importante. Mas como assim? Não foi um incesto? Isso que aconteceu entre Tamar e Judá? Não. Sabe por quê? Na lei do levirato, faltando cunhados, o sogro era o primeiro da fila. Ele que seria obrigado a ter relações para dar o filho que ela queria. Era direito, era lei, era legal, estava certo. E não era uma lei só do povo hebreu, tá, gente? Ela é anterior ao povo hebreu, é dos hititas, dos assírios. E se você for investigar, você vai ver como ela era muito detalhada, esta lei. E quando você não cumpria essa lei, tinha uma coisa, era humilhante para o homem que não cumpria essa lei. E aí a mulher tinha o direito de fazer o que com ele, quando ele disse assim, não quero. Publicamente ela ia lá, tirava a sandália do pé dele, jogava no chão e cuspia no rosto. Na frente de todo mundo. Já que você não quer casar comigo, isso e tá.
Porque daí ficava claro para a sociedade que a culpa não era dela, a culpa era dele, dela não ter filhos. E com Er e Onã ela não teve filhos, e ela ficou com eles, ela esteve com eles, foi casada com eles. Então por isso ela estava amarrada. E ali agora, sabedora disso, era uma mulher inteligente, ela sabia dos direitos dela. O que ela fez? Não sei nem que horas são, estou falando. O que ela fez? Que hora? 5 para meio-dia, eu vou terminar já. O que ela fez? Ela armou tudo, ele não percebeu o disfarce dela, está escrito aí, ele foi iludido, enganado e tombou. Aí o que aconteceu? Ela saiu dali, lembra que ela perguntou, quanto é que você vai pagar? E ele falou, vou te dar cabrito. Ela falou assim, mas você não tem um cabrito aqui? O que você vai me dar para garantir que eu vou receber o cabrito? O que ele fez? Gente, o homem quando faz a coisa errada, dá muito ruim. Porque ele vai dando tudo que tem, tudo para se proteger. Aí ele pegou, tirou. Na verdade, ele deu identidade, CPF, cartão de crédito, ele entregou tudo na mão dela. E ela foi para casa, ninguém viu nada, ela escolheu uma estradinha que ninguém passava, ninguém viu nada, correu para casa, trocou de roupa, vestiu o pretinho de viúva, guardou os documentos do dito cujo e esperou. 3 meses se passaram. A barriguinha não dá para esconder. E aí, quando viram, os fofoqueiros de plantão, né? Porque a família de Judá é a família de Judá. Quem é essa menina? A que matou os 2 maridos. E já ia matar o coitado do terceiro. A fofoca. Olha a fofoca. Ok? O que aconteceu? Olha, ela está grávida. Adulterou as vizinhas, adulterou essa menina, hein? Safadinha, hein? Esperta que só. E aí vocês já sabem, né, gente, que a língua do povo é terrível, quando quer destruir alguém. Mas ela estava tranquila, Vamos ver o que aconteceu? Engraçado que Judá pegou o cabrito e mandou entregar para a moça. Falou assim, aquela moça, aquela prostituta cultural lá, vai lá e entrega o cabrito naquela estrada. Só que ela não estava mais lá e ele não achou. Ele não achou, voltou com o cabrito. Perguntou em todo lugar, vocês viram uma moça assim, sei o que. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabia. Aí voltou com o cabrito. Falou assim, não achei. Aí falou, deixa isso quieto. Mas quando chegou aos ouvidos de Judá, que a nora dele tinha adulterado, rapaz, ele não mandou laranja agora ele foi, e ele foi, com unhas e dentes. Olha o que ele fez aqui, disseram, a sua nora Tamar se prostituiu, pois ela está grávida. Judá, na mesma hora falou assim, traga-no para fora para que seja queimada, acende a fogueira. Isso é uma vergonha para a minha família. Onde já se vê, ela traiu meu filho, o noivo, o noivado. O poderosão estava lá. Lindo para ele, só que não. Quando eles estavam trazendo ela para fora para jogar na fogueira, o que aconteceu? Ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais, lembra lá no passado? Reconhece essa túnica? Ele mandou perguntar para o pai dele. Agora, a nora manda perguntar para ele. O homem que me engravidou é o dono dessas coisas, você reconhece? Viu como a vida devolve? Ele inventou a morte do filho para o pai dele, do irmão para o pai dele.
ele perdeu 2 filhos e a mulher. Agora, a vida devolve para ele. E a vida devolve. A vida, eu coloco entre parênteses o nome de Deus. Deus faz justiça, não sou eu que faço. Deus faz justiça. Aí ela pergunta, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Gente, nesse exato momento, apaga a fogueira. Apaga a fogueira, sabe por quê? Porque ele reconheceu, na hora, ele reconheceu. Deu uma virada na vida dele. E ele viu que Deus estava agindo na vida dele e que usou Tamar para colocá-lo no caminho de volta. A gente conhece a história de Judá dali para frente. Judá foi quem defendeu Benjamim, Judá foi quem foi lá atrás de José, Judá que veio aqui com o pai negociar, dizendo que tinha que levar o Benjamim para lá. Judá se tornou o pai dos judeus. Judá se tornou descendente de Jesus. Tamar se tornou descendente de Jesus. Nasceram ali Pérez e Zerá. 2 filhos. Pérez, o mais velho, é o descendente de Jesus. Deus transforma, gente. Deus ouviu a oração. Eu quero terminar só lendo para vocês algumas considerações rapidinhas. Bem no finalzinho, olha, nem olhei, nem olhei. A história é completa por si mesma, né? Para os homens. O alcance da ação pronta e determinada de Tamar, talvez na hora nem fosse compreendida por Judá. Mas naquele mesmo instante, a sua cabeça deu a virada para o alto e ele se despertou da sonolência espiritual. Reconheceu o seu erro, mudou de vida. Nunca mais tocou em Tamar. Cuidou dela, dos seus filhos gêmeos que vieram substituir os seus filhos perversos. Deus anseia por momentos assim, de abertura, de reflexão. O que a gente precisa fazer é se colocar à disposição de Deus para Ele agir na nossa vida. Eu não preciso nem dizer, porque você sabe disso, né? Judá, de tantas vacilações e disfarces, arrependeu-se profundamente, foi perdoado. Tornou-se patriarca de uma influência enorme e está na genealogia sagrada, juntamente com sua nora Tamar e Pérez, o filho escolhido dessa união. Mulher, amanhã é o dia das mães. Mulher. Esta mulher aqui, o maior desejo da vida dela era ser mãe. E ela não desistiu dos direitos que ela tinha de ser mãe. Ela conhecia os direitos, ela não xingou, ela não fez. Ela buscou os direitos que ela tinha, sem espernear, sem expor, não precisa disso. Hoje a gente está vendo muito feminicídio. Eu acho que as mulheres estão enfrentando demais, do jeito errado. A gente aprende aqui com Tamar que não é assim. Não há necessidade de enfrentamento. Se você está vivendo com um homem abusivo, não vai adiantar nada o seu enfrentamento. Ele não vai mudar. É o seu olhar para a vida que tem que mudar. Tamar foi o instrumento que o Senhor usou para reabilitar Judá. Duas pessoas que se encontraram para fazer o bem uma à outra. Ao colidir com Tamar, a vida de Judá foi transformada. Ela dignificou sua missão de mulher e enfrentou sozinha os preconceitos, arriscando a própria vida em benefício das ordenanças sagradas. Quando você faz a vontade de Deus, você tem auxílio dele. Ela se recusou a concordar com as coisas erradas. O que é errado é errado. Não importa quem está fazendo, quem está falando. É errado. E foi beneficiada por isso. O mais justo dos juízes vindica a causa de mulheres consagradas. Tamar nos lega também esse bonito exemplo de defender o que é justo aos olhos do céu.
Pensa comigo aqui. Nós temos duas Tamar que enfrentaram violência sexual. A filha de Davi, vocês se lembram disso? Mas no caso da filha de Davi, o que ela fez? Ela espalhou, foi pedir lá, chorar com o irmão, reclamar. E o que aconteceu na família? Assassinato. Aí a gente pode comparar a história de uma e de outra e ver o benefício de uma coisa e de outra. Certo? Brilha na linda personalidade de Tamar a grande virtude de nunca perder a esperança. Se achar no direito de lutar pelo que é correto, segundo a ótica de Deus. A mulher, gente, tem um papel muito relevante, não somente no lar e na sociedade civil, mas de maneira especial na vitalidade e no crescimento da vida religiosa. E é também notável a força da mulher mãe. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Eu sei porque minha filha se tornou mãe e agora ela vê a vida de outro jeito. Mãe é diferente. E a gente sabe quantas mulheres notáveis com sua força indômita de mulher mãe para gerir o seu lar e defender os seus filhos diante dos desafios que a vida apresenta. Demonstraram bravura, trabalhando dia e noite, sujeitas a trabalhos duríssimos para a subsistência de seus filhos. Sem falar na vigilância diuturna e as orações incessantes dessas mães para ver seus filhos nos caminhos do Senhor. Homens santificados devem, a exemplo do Magnífico, ser os primeiros a honrá-las, como fez Moisés e também Judá. O que Judá disse no final? Ela está dentro dos seus direitos mais do que eu. É ela quem está certa, não eu. Que Deus nos abençoe para a gente saiba agir. Que os homens saibam como agir com suas mulheres, que as mulheres saibam como agir com seus homens, e que a vida nossa seja a vida santificada, em nome de Jesus. Amém.